Desde o dia 29 de junho, aquele domingo pós o UFC 317, todos os principais comentários em evidência, os mais curtidos, tanto aqui no YouTube quanto na página do Sexto Round no Instagram, são alguma versão de, aspas, o que importa é o fulano, assunto do vídeo ou da notícia, estar feliz, andando pra frente e fazendo acontecer num timing gigantesco. Fecha aspas. E beleza, entendo, faz parte do jogo. Esse é o lema do super agressivo Charles do Bronx. Vai pra cima de qualquer um, independente de quem seja. E verdade seja dita, ele foi campeão do mundo, conquistou milhões de fãs e fez fortuna sendo assim. Mas, no dia em que não funcionou, não era pra ter feito isso, era melhor ter lido, se adaptado melhor ao adversário, o público não perdoou. E não tem jeito, é a natureza da besta. Toda pessoa pública passa por esse tipo de escrutínio. Um dia você é o martelo, outro dia você é o prego. Claro, é muito legal, muito gostoso lidar com todo o carinho do público, mas tem que entender que o ônus pode ser igualmente arrebatador. Nesse esporte, um simples resultado, uma noite de trabalho ruim, pode te levar da extrema idolatria ao escárnio total. E sendo honesto, pensando no sistema de pesos e contrapesos da vida, pensando por um lado, não é tão ruim que seja assim. Porque se um cara cometeu um erro óbvio e todo mundo finge que não viu, distorce a realidade para que ele não tenha que lidar com feedback negativo, esse cara tende a perder o contato com a realidade. O ego toma conta e começa aquela síndrome de Deus. Alguém que nunca erra é perfeito? Claro, nem todo mundo fica nessa piadinha espirituosa que disse no começo do vídeo. E o volume de gente encarnando no cidadão nesse tipo de caso também é brutal, muito difícil de lidar. O efeito desejado aqui é o equilíbrio, você não perder a cabeça, não ir pro céu com os elogios e nem pro inferno com as críticas. Mas entendo que não é tão simples assim. Tem gente que não consegue lidar com um dia ruim e deprime. De toda forma, o Charles sempre foi um cara muito querido, abraçado pelo público, e eu tava na expectativa de ouvir a reflexão dele sobre a derrota pro Ilia Topuria. E aí, o cara ia entrar em modo negação, achar uma saída, uma justificativa para não enxergar o erro ou até não reconhecer o mérito do espanhol? Ou Charles abraçaria a verdade por mais dolorosa que fosse? A resposta veio hoje, e confesso que fiquei feliz com o que eu ouvi. Se liga só. Então vamos falar da sua estratégia. Você disse que não seguiu a estratégia que estava desenhada para o combate. Qual era a estratégia? Cara, na realidade, bater e sair, pisar nos joelhos, sabe? Usar as sequências de mão para poder chutar em cima, na cabeça, sabe? Manter a distância com meus frontais, que, mano, eu tinha treinado muito chute na panturrilha, muito pisões nos joelhos, sabe? Não ficar parado, e começou a luta, eu fiquei muito parado, recebendo os golpes, tentando tirar os golpes com a mão, né? E, pô, os cotovelos, colocar o golpe de cotovelo, eu consegui conectar um golpe de cotovelo, de encontro, sabe? Coisas que era para ter feito e que eu não fiz, sabe? Eu acho que se eu tivesse mantido a distância, mexendo as mãos, trabalhando de frontal, trabalhando os pisão, mantendo ele afastado, conectando as mãos, batendo, saindo, sabe? No time certo, tentando entrar para botar para baixo, eu acho que seria uma luta completamente diferente. Certo. Mas vamos lá, você diz o que te levou a não seguir a estratégia? Não sei. Se quiser ouvir a entrevista completa, o link para ela no canal do AG Fight está no comentário fixado. Se puder, também aproveita e deixa um like para os caras lá. Ter entrada com o Charles num momento delicado e fazer o cara refletir, se abrir dessa forma, não é fácil. Exige um grau de confiança muito grande. Mérito do Diego Ribas. Mas vamos lá, Charles não terceirizou a responsabilidade, não botou na conta de lesão, nem diminuiu o adversário. Ele fez o papel de líder, assumindo, perante a opinião pública, o erro para ele, limpando a barra, inclusive, da equipe, principalmente do Diego Lima, que é muito criticado depois de toda a derrota. Isso tá dito na minha resenha pós-luta. Como criticar, botar a culpa no Diego Lima se ele tá ali berrando pro Charles fazer uma coisa e o Charles tá fazendo o oposto? Eu sempre digo aqui que essa linha de trabalho é tão psicologicamente difícil e fisicamente dolorosa que a maioria dos atletas sobrevive rasgando o tecido da realidade. Precisa se ver meio como super-herói, se cercar de pessoas que bajulam e ter uma confiança acima do que a racionalidade sugeriria para seguir remando. Só que há uma linha muito tênue entre ser confiante e ser delirante. Ser confiante e não delirante é um dom, uma habilidade rara, porque infelizmente a maioria cruza a fronteira. O que eu costumo dizer é: essa pode até ser a abordagem mais comum no meio, mas não é a única e nem a melhor. Para mim, só existe uma verdade absoluta nessa vida, que serve para qualquer campo, inclusive esse.
A verdade é a luz. E não se deixe confundir quando eu falo sobre verdade. O que importa aqui é a ação, não o discurso. O lutador pode dizer que faz e acontece, que é o Dr. Manhattan da vida real, capaz de manipular átomos e moléculas a seu bel prazer. Mas ele também recusou uma lutinha ali com um adversário X porque achou difícil. Se o cara diz pra imprensa que é o melhor da categoria, mas recusa certo adversário porque é difícil, ele tá parcialmente no ponto mais importante lidando com a realidade. E qual é essa realidade? Que a luta é ruim pra mim e eu tô sendo prudente, realista, só não tô confessando. Quando o Jon Jones pede dezenas de milhões de dólares e o UFC ainda assim topa pagar bolsa inédita e ele se declara aposentado, ele deixa transparente pro mundo a opinião que ele tem sobre a ameaça Tom Aspinall. Ele só não admite o que tá aqui dentro, vai dizer que o cara não tem currículo, que não ganha de ninguém, blá, blá, blá. Com o tempo aqui acompanhando esse esporte, você passa a distinguir o que é dito do que é feito, né? E os grandes campeões são caras que estão abraçados com a verdade interna. Por isso são todos psicopatas da preparação, do estudo, do detalhe, da abdicação total. Isso tudo é o quê? Respeito ao adversário, reconhecimento do grau de dificuldade, etc, etc, por mais que o trash talk diga outra coisa. Outro exemplo, Ilia Topuria disse que Charles seria uma luta mais fácil do que as últimas, cairia no primeiro round e tudo mais. Ao mesmo tempo também disse que nunca treinou tanto na vida. Entenderam a diferença? Dizem por aí que o bom alpinista e o bom piloto de Fórmula 1 são aqueles que têm consciência que podem morrer a cada passo em falso, né? É a mesma coisa aqui. Eu ainda não vi um super arrogante, super egomaníaco com resultado e sem dedicação total. Então, quando vejo o Charles reproduzindo a verdade, o que todos nós vimos, fico aliviado de que não é um cara que ficou famoso e rico demais e se perdeu nos elogios, no personagem. Que ele ainda entende que é de carne e osso e peca como todos nós. E outra, se esconder atrás de lesão, de problema pessoal, do jurado mal intencionado, da sorte e tudo mais, mata o processo evolutivo. Porque se ele bota a culpa da derrota no joelho, por exemplo, é só consertar a lesão e continuar feliz, andando pra frente, fazendo acontecer num timing gigantesco. Mas se ele reconhece que não era pra ter partido logo pro infight e trocado soco com o Topuria na curta distância e treinou pra não fazer isso, aí passa a ser uma questão de trabalhar o autocontrole, controlar os próprios impulsos, criar certos mecanismos para quando o caos te chamar, te sugar, o adversário desafiar, você conseguir respirar, dar um passo atrás e resetar. Agora vamos lá, Charles está perto de completar 36 anos e vem de derrotas para os 2 primeiros do ranking. Dá tempo de consertar os erros e voltar ao topo? Difícil, mas se havia alguma esperança, era do cara abraçar a realidade e corrigir o que deve ser corrigido mesmo. É o que ele tá fazendo. Nessa mesma entrevista, ele tirou o chapéu pro Topuria, disse que é o cara que bate o mais duro que ele já enfrentou na vida, tanto que nunca tinha sido nocauteado, só levado knockdown, e enfatizou que gostaria de voltar no começo de dezembro, preferivelmente contra Max Holloway, que luta semana que vem. 5 meses é de fato tempo razoável para se recuperar do nocaute, e o adversário é o melhor possível para a ocasião. Vamos ver, quem sabe ainda dá tempo pro Charles. Porque vendo as coisas assim, dá para acreditar em algum ajuste, mudança. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que você achou dessa declaração de Charles Oliveira? Te trouxe uma esperança ou nem tanto, porque vai ser difícil mudar depois de tanto tempo? O que você acha? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, é a forma de você retribuir o nosso texto, o nosso trabalho aqui, né? Ajuda com o algoritmo do YouTube. Não perde também a resenha de ontem, que é sobre a contratação de Marcos Buchecha sobre o UFC. Será que Buchecha, Thalisson e Malhadinho vão formar um pelotão de fuzilamento para pegar o Tom Aspinall? Algum deles pode matar o inglês? Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.